Plantão Alagoas de volta aqui na sua TV Ponta Verde, 12h59. E olha só, uma onda de assaltos a ônibus que circulam na região central de Maceió tem assustado os passageiros que precisam do transporte público. Evandro Amorim, na tela, conta tudo pra mim. Nos pontos de ônibus por toda a cidade, ninguém. Poucos passageiros. Quem precisa sair de casa enfrenta uma aventura perigosa. A violência hoje em dia, a gente não confia. Não é muito assalto, muito roubo. Seu José disse que não é de hoje que tem medo de usar o transporte coletivo. De ônibus sempre fez medo para tudo. Até uma bala perdida, uma faca perdida, né? A gente tá sempre mercê de qualquer coisa. E quem tem que enfrentar as ruas dirigindo não se sente nem um pouco seguro. Segurança zero. Mas fazer o quê? Tem que trabalhar, né? O Serviço de Inteligência do 1º Batalhão tem trabalhado para prender um ladrão que está assaltando ônibus na região central. No primeiro vídeo, ele foi flagrado pelo Circuito de Segurança realizando o assalto com uma faca. O assaltante de camiseta com listras se aproxima do cobrador e anuncia o assalto. E, em seguida, foge com o dinheiro da empresa e pertences da vítima. Já no segundo vídeo, o mesmo assaltante aparece vestindo uma camisa lisa e está armado com um revólver. Ele anuncia o assalto e leva os pertences das vítimas. As guarnições fazem o policiamento assim, bem por rondas, né? Por rondas. E no momento que ele faz esses assaltos, é os momentos que ele acha a brecha de um espaço para outro da polícia. O Serviço de Inteligência já sabe quem é a pessoa e estamos no encalço. E as pessoas aí que puderem ajudar, ligar para o 181, fazer a denúncia, dizer onde é que está esse cidadão infrator. Pontos vazios, ônibus com poucos passageiros. Situação perfeita para a ação dos criminosos. Em uma situação registrada por nossa equipe de reportagem, um motorista acabou sendo rendido na linha que fazia Jaqueira a Centro. O criminoso subiu no ônibus na região central armado com uma pistola. Levou o celular do motorista, todo o apurado da empresa e ainda todos os pertences de uma passageira. Em uma outra situação, também na região central, uma cobradora foi rendida, só que o ladrão foi realmente agressivo. Além de roubar, ele teria agredido a cobradora, chegando inclusive a rasgar a roupa da trabalhadora. A recomendação é não reagir, né? Não reagir. Se a pessoa puder pegar as características desse cidadão infrator e depois prestar o boletim na delegacia, botando todos esses detalhes, a Polícia Militar vai cair em campo. O importante é não reagir. Além da região central da cidade, eu soube também, eu recebi informações de que na parte alta, ali na região do Tabuleiro, por ali, tá tendo assalto topado, direto. Os cabas estão aproveitando a situação e metendo a bronca lá. Pedi aí um reforço aí aos amigos da polícia. E olha só, gente, o governador Renan Filho realizou uma transmissão ao vivo, né, para explicar os detalhes da primeira morte por Covid-19 em Alagoas. Vamos ver a entrevista. Faleceu, estava internado na UPA do Trapiche, foi recebido pelos médicos, foi entubado, mas infelizmente não resistiu à doença, a Covid-19, e veio a falecer. Nós fizemos o exame, o CIEVES, que é o órgão que toma conta da organização daqueles que precisam ser testados, conduziu as amostras ao LACEN, o Laboratório Central de Alagoas, e infelizmente houve a confirmação da morte por Covid-19. Nós já tínhamos tido, né, Alexandre, um outro caso de falecimento aqui, que aconteceu exatamente o contrário. O cidadão faleceu, nós testamos e
que tinha dado negativo o exame naquele caso da Unimed, que nós já esclarecemos, inclusive aqui por transmissão ao vivo. Esse caso de agora, da UPA do Trapiche, de um cidadão acreano de 63 anos, infelizmente deu positivo e Alagoas teve a primeira morte por Covid-19 aqui. Ninguém quer que tenha morte, ao contrário, a gente está se esforçando diuturnamente, trabalhando praticamente 20 horas por dia para que a gente entregue o resultado da saúde estruturada, a curva achatada com o menor número de casos no curto prazo, para a gente poder atender as pessoas. Exatamente da forma que esse cidadão que veio a falecer foi atendido. Ele estava num aparelho de respiração artificial, mas mesmo assim, num leito de tratamento intensivo, mas mesmo assim veio a falecer. Eu tenho dito que as redes sociais, elas são como papéis e aceitam todo tipo de comentário ou todo tipo de escrita. Eu estou acompanhando aqui e as pessoas querendo dizer que é mentira. A gente tem muita responsabilidade. Acho que nós que estamos nessa frente, trabalhando de domingo a domingo, governador, quem mais torce para que a gente não tenha mortes aqui em Alagoas somos nós. Hoje a gente está com um sentimento realmente de muita tristeza. E eu queria pedir às pessoas que estão acompanhando aqui que tenham um pouquinho de respeito com os familiares. Os familiares estão passando por um momento muito difícil. A gente entende as postagens dos familiares tentando negar a situação, mas a gente tem muita responsabilidade. A gente não ia divulgar nenhum resultado se a gente não tivesse a plena convicção e o resultado laboratorial, que inclusive está até aqui, governador. O resultado está aqui, de acordo com as determinações legais, a gente não pode mostrar, mas o resultado está aqui em nossas mãos, onde diz que o resultado foi detectável para a Covid. Então a gente precisa ter um pouco de calma, um pouco de respeito aos familiares. O nosso Centro de Investigação em Saúde, o CIEVS, de Vigilância em Saúde, desculpe, o CIEVS entrou em contato com a família hoje. Eu queria passar uma outra informação sobre isso, muito importante. A esposa do cidadão que faleceu, ela ontem esteve no Hospital Veredas, ela foi feita uma tomografia, foi recolhida as amostras dessa senhora, a gente está aguardando o resultado do exame, então nós estamos trabalhando com muita responsabilidade. Então, assim, vamos respeitar um pouco os familiares que estão nesse luto, desse ente querido. Eu acho que não tem o que discutir em relação ao teste. O teste é um teste laboratorial, nós já fizemos mais de 300 testes aqui, e eu queria finalizar dizendo, governador, que quem mais sente depois da família, eu tenho certeza que somos nós, que estamos aqui nessa luta, nos expondo constantemente, deixando nossos familiares em casa preocupados com a gente, tanto a gente aqui, nós dois, quanto o Dr. Marcos Ramalho como secretário adjunto, os profissionais que estão aqui ajudando a gente nessa batalha, os profissionais de saúde que estão nas ruas, os policiais civis e militares. Então vamos ter um pouco de respeito. Nós temos hoje 343 suspeitos, nós temos 18 casos confirmados e 301 descartados. Lembrando, governador... E um óbito. Lembrando, governador, que destes casos confirmados, muitas pessoas já ultrapassaram o período da quarentena e já estão ultrapassaram os 14 dias sem sintomas, com poucos sintomas, já voltaram ao convívio, já foram liberados pelos infectologistas. Isso é um cenário positivo para que a gente siga acompanhando, e eu queria deixar claro que todos os 343 suspeitos, desde que eles entram no rol de suspeitos, eles são constantemente monitorados pelas secretarias municipais de saúde e pelo CIEVS estadual. Nós hoje realizamos 20, mas a média é 40 testes por dia, e nós já pactuamos uma ampliação. O Ministério da Saúde, é muito importante que vocês entendam isso, o Ministério da Saúde orientou que nenhum estado comprasse, porque eles iriam garantir a entrega dos testes. Os testes não chegaram e o governador Renan Filho autorizou que a gente comprasse com recurso próprio. Nós estamos comprando esses testes, finalizamos o processo, e até quinta ou sexta-feira nós teremos uma ampliação para a gente ter uma resolutividade mais rápida na entrega desses resultados. Eu queria dizer que as duas coisas, a gente está trabalhando para se prevenir, para não correr o risco de não ter os leitos necessários em caso de necessidade, e também nós temos vários estudos que divergem um pouco em termos de quantitativo, em virtude de que a doença ela se espalha baseado no tipo de convívio social, se as pessoas estão isoladas como em Alagoas, como nós estamos fazendo aqui, isolamento social, certamente a quantidade de contato
contágio é menor do que se tudo estivesse na devida normalidade. Por isso a gente está fazendo o isolamento social, que é para dar tempo do Estado oferecer essa estrutura. Mas se a gente não vier a usar, porque a doença não contaminou tanta gente em Alagoas, graças a Deus. Tomara que isso ocorra, mas o contrário, a gente não pode correr o risco, que é a gente não se preparar e não ter leito para atender as pessoas. Foi isso que a gente verificou em alguns países do mundo. Por isso nós não estamos cometendo esses erros aqui. A gente precisa, para prevenir, entregar essas estruturas funcionando. Se a doença vier, a gente estará mais preparado. Se ela não vier, nós vamos voltar a utilizar os equipamentos de saúde para o que eles foram construídos. Olha, e hoje a imprensa recebeu informação de que uma segunda pessoa morreu em decorrência da Covid-19 aqui no estado. No entanto, a Secretaria de Saúde ainda não confirmou nem se pronunciou oficialmente a respeito do caso. E parte da agência dos Correios, lá da cidade de Minador do Negrão, desabou nesta quarta-feira. O flagrante do momento do desabamento foi registrado por moradores e enviado através do plantão Zap. Em nota, a empresa de Correios e Telégrafos informou que nenhum empregado ou cliente teve ferimentos graves. O atendimento da unidade foi interrompido temporariamente e a empresa está atuando para que as atividades sejam retomadas o mais rápido possível. Enquanto isso, a população lá de Minador do Negrão deverá se dirigir à agência de Palmeira dos Índios. E começou hoje a distribuição de cestas básicas em substituição à merenda escolar das unidades de ensino do estado, como informa o repórter Watson Correia, agora na tela do plantão. Watson. Uma fila se formou em frente a essa escola no Jacintinho. Todos vieram pegar uma cesta básica. Dentro da escola, as pessoas tiveram que ficar uma longe da outra para evitar o contágio do coronavírus. A ideia de distribuir a merenda dos alunos foi aprovada pelos pais. A feira vai dar para alguma coisa? Graças a Deus, né? Nem na ajuda, né? No refeitório, as cestas já estão prontas para a distribuição. A previsão é que nesta quarta-feira 100 delas sejam entregues, atendendo uma recomendação da Secretaria de Educação de Alagoas. Isso é importantíssimo nesse período, né, em que os alunos não podem chegar à escola, mas que muitos deles precisam desse alimento no seu dia a dia. Essa recomendação vale para as 310 escolas dos 102 municípios do estado. A escola pode optar em distribuir a merenda pronta ao invés da cesta básica. A gente deixou bem claro na portaria que poderia ser feita uma merenda na escola, se assim a escola, a sua comunidade achasse necessário, que fizesse a entrega em horários diferenciados, e aquela escola onde visse que não tinha condições de ofertar, né, com medo da aglomeração de pessoas, ou porque as merendeiras são pessoas que têm uma idade mais de 60 anos, estavam no grupo de risco, que eles pudessem montar os kits com o que tivesse na escola, com o recurso que eles receberam, e entregasse à comunidade, principalmente aquelas pessoas mais carentes, mais vulneráveis. No portão, um aviso que as aulas podem voltar no dia 6 deste mês. Se for viável a gente voltar depois do dia 6, voltaremos, senão a secretaria até lá encontrará meios de que os alunos não sejam prejudicados. E mudando de assunto, muitos comerciantes e profissionais liberais viram a renda despencar por causa da pandemia do coronavírus. A maioria deles está preocupada em como vai pagar as contas mensais, como aluguel, por exemplo. Evandro Amorim conta a história pra gente agora. Evandro, na tela do plantão. A quarentena reduziu em 50% os alunos. Houve cancelamento das aulas e Karine não sabe o que fazer para pagar as contas. Com a diminuição da renda, a educadora física está tentando ganhar algum dinheiro orientando os alunos através de vídeos. Desde o decreto, né, que foi baixado para as academias não funcionarem, eu venho trabalhando em casa, tentando fazer com que os alunos não percam a forma física e mantenham o sistema imunológico, né, bem fortalecido. Se Karine está preocupada porque acha que não vai conseguir pagar o aluguel, para o presidente do Sindicato da Habitação de Alagoas, o inquilino deve conversar com o dono do imóvel. Cada caso deve ser discutido e resolvido em separado.
A recomendação nesse momento para quem tem o seu negócio impactado diretamente ou indiretamente e que quer manter uma boa e saudável relação com o seu proprietário é o diálogo. O diálogo, ele traz o resultado imediato, que é um entender o outro e ver aonde que pode estar atuando para ajudar, e um resultado de futuro, porque vocês vamos continuar juntos longos tempos. Ainda segundo o presidente do Sindicato da Habitação, um novo acordo com o proprietário do imóvel impede uma possível briga judicial. É mais fácil negociar numa mediação do que negociar numa justiça, que o juiz vai entender da forma que ele entender, vai buscar o contrato, que é o que está rezando aquela negociação, e ponto final. O fantasma de não conseguir honrar os compromissos está tirando o sossego de Karine. Cara, eu tô sem saber o que fazer. Infelizmente, a gente tá com as mãos atadas. Tira o sossego de qualquer um, não tenho dúvida disso. E assim eu vou encerrando o meu plantão Alagoas de hoje. Obrigado a todos pelo carinho, pela audiência.